Personalidades diferentes de dois irmãos gêmeos, a história bíblica de ódio entre dois irmãos na versão de Machado de Assis. O nome da obra é Esaú e Jacó. Participam desse programa o historiador e professor da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, Éder da Silveira, e o escritor e professor de letras da URGS, Universidade Federal, Luiz Augusto Fischer. Fique com a gente. Começa agora o Direito e Literatura. Olá! No Direito e Literatura de hoje, que tem o apoio do Programa de Pós-Graduação em Direito da Unicinos, vamos falar sobre a obra Esaú e Jacó, de Machado de Assis. O livro Esaú e Jacó foi a penúltima obra do Machado de Assis, desse escritor tão importante, escrita há mais de um século. Em 1904, a narrativa do romance conta a história de dois irmãos gêmeos que possuem um ódio, digamos, irreconciliável um pelo outro. Apesar de parecidos fisicamente, os irmãos têm personalidades muito diferentes e opiniões políticas opostas. Aliás, no meio de tantos conflitos, a política é o tema central das discussões e desavenças. Bem, para debater esta narrativa, nós recebemos o pós-doutor, historiador e professor da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, Éder da Silveira, e o escritor, doutor em letras, especialista em Machado, professor que volta ao nosso programa, professor da URGS, Luiz Augusto Fischer. Sejam bem-vindos, Éder e Luiz Augusto. Pedir para o Luiz Augusto começar a falar sobre o romance? Sobre o romance. É um romance impressionante, né? Sem dúvida. Tu disseste que é o penúltimo romance dele, é um momento, enfim, o Machado perde a mulher assim que sai o romance, tipo, sei lá, um mês depois. E a esposa já estava doente. Do ponto de vista pessoal, a redação e a edição desse romance corresponde assim, a um momento realmente de declínio da vida, né? Machado morre em 1908. E é também um romance, sei lá, há um comentário bem conhecido assim, sobre esse romance que diz o seguinte, que ele é talvez o romance mais estranho do Machado de Assis, no sentido de que ele não tem enredo. Ou melhor, o enredo dele se sustenta nessa oposição entre o Pedro e o Paulo, os dois irmãos, o amor dos dois pela mesma mulher, a Flora, e isso acontece num transcurso de tempo, num arco de 20 e poucos anos, né? Só que são 20 anos também decisivos para a história do Brasil, né? Como tu disseste na abertura, quer dizer, eles nascem em 71, né? No ano da lei do ventre livre, na lei dos ingênuos, eles acompanham toda a campanha republicana, né? A campanha abolicionista republicana e ao mesmo tempo o repé da República, né? A revolta da Armada e tal, está tudo nesse contexto. Mas ele não tem uma intriga amorosa assim que esteja no fundo de tudo, como a gente tem, por exemplo, do Dom Casmurro. Embora não seja, digamos, a leitura mais profunda, está lá no Dom Casmurro, tem uma questão de um sujeito que amou muito uma mulher e depois se decepcionou com ela. Quer dizer, o tempo todo parece que, no fundo, tem essa coisa, né? E no Esaú e Jacó, não. A gente fica pendurado realmente em pouquíssimos fios de enredo, que ao mesmo tempo são muito frágeis, porque a Flora, por exemplo, né, acho que vão falar bastante dela depois, ela é uma personagem enigmática, uma moça que não se decide para nada, ao passo que os dois pretendentes, os dois irmãos, parecem opostos em tudo. Então, logo a gente tem uma tendência de olhar para o Esaú e Jacó como sendo uma narrativa alegórica. E por aí, então, a gente tem um caminho longo para conversar, né? Quer dizer, alegoria de quê, né? Claro. Que comentário o Machado está fazendo sobre aquele Brasil que ele viu? Claro. Éder. Uma inexplicável, né? Eu ouvi falando da Flora aqui, fiquei me lembrando, em vários momentos o Aires pontua, né? Uma inexplicável. O Machado, o olhar que o Machado lança sobre a história do Brasil, daquele momento decisivo, né? Das décadas 1870, 1880, 1890, é impressionante, né? Um pouco antes nós comentávamos aqui sobre o quanto o Machado tem a capacidade de nos ajudar a enxergar, a pensar o século XIX. Aquele ceticismo, aquela leitura fina, na verdade, do Aires, aqueles comentários de alguém que observa em uma posição razoavelmente confortável, na planície, né? Ele não está lá no topo da política nacional, mas ele observa de uma posição
que permite com que ele leia esse contexto de maneira muito sagaz, muito inteligente, né? As passagens em que o Machado comenta os grandes momentos históricos que pontuam Esaú e Jacó, né? Esaú e Jacó cobre momentos decisivos do debate sobre questão racial no Brasil, ainda que o Machado sempre seja muito fino ao tratar desse tema. E reticente também, reticente. Né? Ele nunca aborda de peito aberto o assunto. Não. E a reticência do Machado como autor, se nós contrastamos a obra do Machado com outras do período, pensar, por exemplo, a figura de um Raul Pompeia, que era um florianista exaltado, um polemista radical, o Machado marca mais os seus comentários políticos pelo seu ceticismo, né? Me lembra muito a máxima que se não me engano, o Mercadante, num livro sobre o pensamento conservador brasileiro, retira, né, de um pensador do 19, diz assim, nada mais conservador do que um liberal, nada mais liberal do que um conservador no poder. No poder, E essa questão do Esaú e Jacó, que acaba sendo o Pedro e o Paulo, são os dois filhos de alguém que vira barão, né, que é exatamente... E a mãe chama Natividade, outra coisa que chama para alegoria também, né? A alegoria da Bíblia, né? E a trajetória de 71 para cá, que exatamente quando o Império começa em declínio, né, há toda a acusação de que o próprio ainda Barão de Caxias estava espichando a Guerra do Paraguai para fortalecer o exército, porque a forte era a Guarda Nacional. Aí vem depois a questão religiosa, a questão militar, tudo isso que vai levando, e o Pedro vai ser o personagem monarquista e o Paulo republicano. E aí vem a beleza para o nosso telespectador mostrar de como via, nós falávamos antes disso, antes do programa, de como pela literatura nós podemos ler magnificamente, podemos ler o Brasil, né, Fischer, nesse sentido, a história do Brasil. Por exemplo, o irmão Pedro, tem o nome do imperador, né? Ao passo que o Paulo tem o nome do apóstolo Paulo, que era uma espécie de republicano, por assim dizer, né? Quer dizer, um pregador e tal. E o Machado, no Esaú e Jacó, talvez seja o romance em que ele mais aproveita essa coisa da intertextualidade, né? Que ele convoca, faz citação do Dante, do Shakespeare, não sei do que, está todo mundo lá dentro, né? Como se fosse uma grande conversa, que aparentemente seria apenas uma conversa elegante e não vinculada com a história. Isso é interessante de observar, assim, a história da fortuna crítica do Machado. Muita gente dizia, não, quando chegamos no fim, Machado já nem falava mais da vida brasileira, já era uma coisa sublime e tal. Bom, mas de outro lado está lá, talvez o subenredo mais engraçado de toda a obra do Machado é o subenredo da tabuleta, aquela, né? Eu estava pensando nisso agora. A tabuleta do Custódio. De como o sujeito não quer se comprometer, ele tem que ficar bem, quer dizer, para o nosso telespectador, relembre, Éder, a questão da tabuleta. O Custódio... Deu o golpe, tem a República. O Custódio é o dono de uma confeitaria no Catete, e muito conhecida, e aí ele... Se chamava Confeitaria do Império. Confeitaria do Império. Por bons motivos, porque o Império era o Império. Não, e é interessante que ele está lá, o Custódio está indignado com a placa, que a placa apodreceu e ele teve que fazer uma nova. Isso. E aí a placa... Tem um jogo ali que a placa estava na pintura exatamente quando houve o golpe. Quando deu o golpe, E ele manda um bilhete. Pare no D. Isso. Né? Ele fica angustiado porque ele diz, pô, mas e agora? Se eu botar, agora estamos na República, se eu voltar o nome Confeitaria do Império, os republicanos vão achar que é uma provocação. Se eu botar Confeitaria da República, vão achar que é uma adesão. Aí o que ele faz? Ele convoca o Aires, que é um diplomata aposentado. Um conselheiro. Um conselheiro diz, o que o senhor acha? Ele para no D, Confeitaria D e espera mais um pouco. Então, o que tem a ver com aquela coisa, essa visão assim aguda do Machado de acompanhar o movimento. Ele acompanhou ao vivo isso, enfim, ele era um homem em plena atividade na época da República. Mas ele está olhando para isso já com uma distanciazinha, né? Não dá para dizer que, sei lá, que é um romance histórico, mas ele está escrevendo isso em 1903, 1904, uma coisa que se passou em 89, 90. Tão recente, né? Mas ele tem um suficiente distanciamento já em vida, né? Isso eu quero dizer assim. Ele nunca olhou de frente para as coisas, sempre tem um olhar meio de través, né? De banda, né? Claro. E esses
sei lá, 13, 14 anos de distância, permitiram ao Machado brincar muito com a República. Né? Quando ele vai dizer, olha, está mudando, ele diz, está mudando, mas veja, mudam-se os nomes, mudam alguns ministérios. Até o Batista, mas o personagem Batista, pai da Flora, o personagem Batista é um conservador, mas liberal, quer dizer, liberal demais. Nas ideias, mas conservador no comportamento. Mas tem uma cena que quando vem o golpe da República e se consolida, ele diz, pô, e agora o que vai ser de mim? Aí a esposa diz para ele, mas convence o cara de que ele sempre foi um liberal. Ele diz, não, um liberalão e tal, né? És um liberalão. É, uma coisa patética. Porque é um pouco a história do estamento dominante brasileiro, essa craca, né, da política, que, enfim, sempre está bem, seja qual for o vento que sopre, não tem problema nenhum. Né? Há alguns partidos assim, hoje em dia, é muito fácil de identificar, que nunca saíram do poder e continuam o nosso... Desde o tempo das caravelas, como diz. Desde o tempo das caravelas, né? Por isso que o nosso Faoro escreve a última parte dos Dons do Poder sobre os estamentos, né? E sabe que ele escreveu, tem uma história do Faoro interessante, a publicação primeira dos Donos do Poder, é um livrinho assim, sei lá, 200 páginas, né? E entre a primeira edição e a segunda, ele mergulha no Machado de Assis, né? Claro. Ele escreve ao mesmo tempo. Ele, inclusive, escreve sobre o Machado. Pirâmide e o Trapézio, que é um ensaio magnífico. Que essa ligação, você lê o Machado e efetivamente... ele enxerga muito melhor o período, né? Por causa do depoimento do Machado. Nenhum telespectador será o mesmo depois de ler Esaú e Jacó. Não só Esaú e Jacó, mas efetivamente nós estamos falando isso aqui com todos os... Com toda a sinceridade e emoção sobre a beleza estética também da obra, né? O Direito e Literatura faz um rápido intervalo, na volta a gente continua a conversa sobre esse belíssimo texto que conta a história do Brasil, Esaú e Jacó, de Machado de Assis. É um instante só, nós já voltamos.